Olá, sejam bem-vindos ao canal Ciência em Foco. Aqui reunimos informações de diversos tópicos acerca do mundo animal. Estamos sempre destacando a importância da preservação das espécies e como o homem transforma o ambiente. No entanto, neste vídeo vamos sair um pouco do tema e explorar mais sobre um dos maiores predadores do tempo moderno. Se você ainda não é inscrito, aproveite para deixar o seu gostei e permita-se saber mais sobre essas criaturas incríveis. Como sabemos, o crocodilo d'água salgada é um dos maiores predadores do tempo moderno. Um verdadeiro sobrevivente das eras que continua a reinar supremo em seu ambiente. Com mais de 7 metros de comprimento e pesando até 1 tonelada, ele não é apenas uma força da natureza, mas uma máquina de caça implacável. São 3.700 PSI de mordida, com dentes cônicos e alto poder de perfuração. Para efeitos de comparação, usemos a hiena malhada. Esses hienídeos são amplamente conhecidos por sentar uma mordida capaz de quebrar até mesmo ossos e cascos de tartaruga. No entanto, mesmo com uma mandíbula poderosa, dentes afiados, hienas podem exercer até no máximo 1.100 PSI, o que é até bem modesto se comparar com os crocodilos de água salgada. Ok, então, que tal usarmos como referência os tubarões brancos? Os tubarões brancos são conhecidos por ter a maior força de mordida entre peixes e cetáceos, cerca de 1.200 a 1.800 PSI, o que seria o suficiente para dilacerar suas presas sem muita dificuldade, mas ainda não é nem metade do que um crocodilo poroso pode alcançar. Com isso, podemos concluir que uma vez preso, é impossível para qualquer animal escapar da mordida de um crocodilo. Também, nos atentemos à sua carapaça que funciona como uma espécie de armadura quase impenetrável, protegendo de parasitas, aves, predadores e até mesmo corais espinhosos. Realmente vencer um crocodilo de água salgada em combate não é uma tarefa fácil. Seria preciso mais do que presas afiadas ou garras mortais para derrubar essa fera. Será que realmente existe algo na natureza capaz de superar essa combinação perfeita de força bruta e resistência? O elefante africano é o único animal terrestre conhecido por não possuir predadores naturais. Enquanto animais como hipopótamos, rinocerontes ou ursos podem ser surpreendidos por números, uma vez que um elefante africano entra em estado de fúria, ele vai passar por cima de literalmente qualquer coisa, mesmo que seja um crocodilo de água salgada. Elefantes machos adultos podem tipicamente atingir 7 toneladas e passar de 5 metros, o que torna a tarefa de abater um elefante quase impossível em condições normais. Sem dúvidas, o elefante africano é um oponente formidável para qualquer criatura, mas talvez essa não fosse a resposta que você estava esperando. Eu confesso que, enquanto criava um roteiro para esse vídeo, também estava ansioso para ver possíveis interações entre o crocodilo de água salgada e algum dos maiores animais vivos atualmente. Mas então, por que não falar dos hipopótamos? Hipopótamos são um dos maiores mamíferos do continente africano. Estima-se que hipopótamos matam cerca de 500 pessoas todos os anos. O perigo do hipopótamo se deve a uma pressão de mordida ridicularmente alta, com dentes que servem para defesa contra predadores e disputas territoriais. Também, embora um animal que possa ultrapassar 4.000 kg, ainda consegue a proeza de correr cerca de 8 metros por segundo em terra, o que enfatiza sua capacidade de lidar com seu próprio peso, evidenciando um esqueleto robusto e capacidade cardiovascular superior entre os animais de grande porte. Outro ponto a se considerar é que hipopótamos regularmente enfrentam crocodilos em seu habitat natural. O crocodilo mais popularmente conhecido por atacar e em alguns casos até mesmo predar hipopótamos é o crocodilo do Nilo que, embora não seja tão grande quanto o crocodilo de água salgada, ainda representa um grande perigo para esses animais. E, para mim e talvez a surpresa de todos, hipopótamos também teriam enfrentado no passado outras espécies de crocodilianos, tão letais quanto o crocodilo do Nilo, como é o caso do crocodilo meeri, que assim como crocodilos porosos, também poderia alcançar 7 metros de comprimento. Isso reflete a capacidade dos hipopótamos de lidar eficientemente com o ataque desses animais. Por isso, julgando a capacidade de um hipopótamo adulto de se defender de um ataque e seu poder ofensivo, peso e armaduras naturais, em confrontos diretos, estima-se que hipopótamos saiam vencedores em aproximadamente 65% das situações, uma vez que não está claro se crocodilos estariam adaptados a enfrentar presas que estão dispostas a lutar de volta, o que os leva a ter apenas 35% de chance de sucesso de poder realizar o primeiro ataque. Considerando condições naturais, evidentemente,
Essa mecânica também poderia ser influenciada por outros fatores, como a profundidade do rio e local da mordida. Uma mordida na face do hipopótamo, por exemplo, poderia impossibilitá-lo de usar suas presas, enquanto uma mordida nas patas traseiras poderia desmembrar o animal. Outro fator a se considerar é a profundidade do curso d'água. Em corpos mais profundos, o crocodilo em tese poderia ter muito mais vantagem, pois a água limita a capacidade do hipopótamo de exercer força. O terceiro animal a ser destacado e que não poderia faltar nessa lista é o tigre de Bengala. Diferente de seus primos ao norte, tigres de Bengala podem caçar rotineiramente crocodilos em seu habitat natural. Mais precisamente, estamos falando dos tigres que habitam os rios e manguezais da Índia e Bangladesh. Não basta apenas ser força bruta, é preciso entender o momento certo de atacar e se defender quando necessário. O motivo pelo qual os tigres de Bengala foram incluídos nessa lista se deve a uma maior experiência ao lidar com esse tipo de animal. Contanto que o tigre tenha a oportunidade de efetuar um primeiro ataque, as chances de vencer esse confronto ainda permaneceriam baixíssimas. Porém, não seriam nulas, o que daria um percentual de 7% de chance de vitória para um macho adulto. O quarto, e talvez o último animal dessa lista a enfrentar um crocodilo de água salgada, não é nada mais e nada menos que o tubarão branco. O único animal marinho dessa lista, embora que rotineiramente tubarões e crocodilos não compartilhem o mesmo habitat, em condições específicas, crocodilos podem se deslocar em trilhas costeiras em períodos de reprodução ou falta de presas. Isto coincide com o movimento de tubarões brancos, que eventualmente podem se aproximar da costa. Movimentos que podem ser influenciados por correntes de nutrientes, mudança na temperatura da água ou disponibilidade de presas. Embora não exista um consenso claro devido ao número baixo de registros, é possível notar que tubarões não parecem se importar com a presença desses animais, até mesmo os evitando em alguns casos. Mas, como eu precisava trazer algo que fosse relevante a fim de estabelecer uma comparação precisa, estudei a fundo o comportamento desses animais para entender mais sobre essa dinâmica. Através desse estudo, percebi que há um padrão que se repete em muitos dos ataques de tubarões jovens a peixes de tamanho igual ou superior a eles. Tática que consiste em morder e se afastar da presa, se aproveitando de sua capacidade de projetar a mandíbula e exercer uma grande pressão de mordida. Isso os possibilita observar a efetividade do ataque e se a presa ainda mostra alguma resistência. Caso o tubarão consiga efetuar um primeiro ataque bem sucedido, as chances dele ganhar o confronto seriam altas. Porém, devo lembrar que crocodilos podem ser muito sensíveis a vibrações e mudanças na pressão da água. Isso os permitiria, por exemplo, detectar um ataque sorrateiro e se virar rapidamente para o agressor. Embora a velocidade de nado de um crocodilo de água salgada não seja tão eficiente quanto a velocidade de nado de um tubarão branco, crocodilos de água salgada ainda assim possuem uma boa visão, o que os permitiria atacar pontos mais vulneráveis de tubarão, como a cauda e as nadadeiras, onde seria mais fácil subjugar o mesmo. Alguns tubarões brancos podem chegar até incríveis 6 metros, o que é muito próximo de um crocodilo de água salgada. Então, eu diria que a chance do tubarão vencer essa disputa seria de cerca de 70%. Bom, e com isso encerramos a lista. Se você acha que faltou algum animal nessa lista, sinta-se à vontade para deixar nos comentários. Gostaria de destacar outro animal que infelizmente não coube nesse vídeo, o urso polar. Mas, se você quiser saber mais sobre essas criaturas, aproveite para assistir esse vídeo aqui ao lado. Até a próxima. Fui!